Então, voltando aqui para a segunda parte do vídeo sobre necessidades básicas emocionais e esquemas emocionais. Então, só para recapitular aqui, semana passada a gente falou sobre a necessidade básica de se sentir seguro e se sentir protegido e de conexão, né? E os esquemas que são desenvolvidos caso essas necessidades não sejam supridas são o esquema de abandono, na parte da necessidade de proteção, o esquema de abandono e o esquema de abuso. Já na necessidade básica de conexão, nós falamos sobre o esquema de privação emocional e o esquema de isolamento social. Então, se você não viu ainda, volta lá no vídeo no IGTV ou mesmo no canal do YouTube e dá uma olhadinha nesse vídeo para você entender melhor o vídeo de hoje, tá bom? Então, vamos começar a falar aqui sobre a terceira necessidade básica emocional que toda criança tem, que é a autonomia. Então, a gente sabe que chega um certo ponto da vida da criança que ela precisa aprender a fazer as coisas sozinhas. Então, obviamente que tem idade que não dá para fazer, mas a gente tem que incentivar que a criança aprenda a ter uma autonomia maior. Quando essa autonomia não acontece logo de cara na infância, no período da infância, aquela criança ela pode desenvolver o esquema de dependência. O que seria isso? É uma criança que ela depende de todo mundo para tudo. Ela não sabe fazer nada sozinha ou ela tem medo de fazer as coisas sozinha porque ela simplesmente tinha alguém que fazia por ela o tempo todo. Então, por exemplo, você amarrar o cadarço do seu filho de 5 anos, ok, a criança está aprendendo, né? Ou você não vai mandar uma criança de 4 anos arrumar a cama, ela ainda não consegue. Mas uma criança de 8, 9 anos, ela sabe amarrar o cadarço dela. Você não precisa fazer por ela. Então, se você precisa fazer, até mesmo na adolescência, os seus 14, 15 anos, e ainda tem coisas que você faz pelo seu filho, então ele vai crescer um adulto dependente, onde ele espera que as pessoas façam por ele o tempo todo. E isso, esse esquema, né, que é desenvolvido, a pessoa, quando ela foi protegida demais, ela não tinha a sua própria autonomia, por exemplo, para pegar um transporte público quando adolescente, ou ir dormir na casa de um colega quando poderia, ela desenvolve uma dependência, tipo, eu não faço nada se ninguém mandar, eu não faço nada se ninguém fizer por mim, né? Então isso acaba atrapalhando um pouco no desenvolvimento desse adulto, porque vai ser um adulto dependente de tudo. O segundo esquema é o esquema de vulnerabilidade a dano. Esse esquema é um pouco perigoso porque é aquela pessoa que ela tem muito medo de tudo. Ela tem uma certa crença de que a qualquer momento pode acontecer algum desastre, algo ruim, ela fica doente e ela não pode sair de casa. Então isso pode gerar até alguns transtornos de ansiedade e outras questões que privam essa pessoa de ter uma vida normal, uma vida mais leve, né? Então, quando essa pessoa não tem essa autonomia, ela também pode se sentir vulnerável, né? Que é o esquema de vulnerabilidade a dano. Então, ela é vulnerável demais, então tudo é muito, sabe? Tudo é muito agonizante para ela. A quarta necessidade básica é a autoestima. Então, a autoestima, a gente fala sobre, e eu quero muito falar sobre isso porque é algo que eu trato bastante em consultório, é que a autoestima, nós não nascemos com ela. A gente desenvolve e vai desenvolvendo ao longo da nossa infância mesmo, da nossa vida, ouvindo e sendo reforçado pelos nossos pais, cuidadores, né? Na escola, com os amigos, nos relacionamentos, a gente vai desenvolvendo, deixa eu arrumar aqui, a gente vai desenvolvendo melhor essa autoestima. E vai construindo ela de forma saudável. Então começa, obviamente, lá na nossa infância, quando a gente ouve dos nossos pais o quanto a gente é amada, querida, quanto a gente vai conseguir fazer as coisas, tipo, se você cresceu ouvindo, vai dar certo, você vai conseguir isso, tenta de novo, vai dar certo, você vai conseguir, você é incrível e tal, né? São palavras de afirmação que são importantes para a gente construir a nossa autoestima. E se você não ouviu isso dos seus pais, pelo contrário, você só viu muitas críticas, muitas coisas do tipo, você é burro, você não presta, nunca vai ser alguém na vida, nossa, que desastre, que desastrado. Então assim, se a gente parar para pensar, os nossos pais em alguns momentos não tiveram uma sabedoria e inteligência emocional para falar algumas coisas que deveriam falar, né? E às vezes até nós podemos cometer esses erros também.
Então é importante a gente pensar um pouco sobre o que a gente fala para a criança, sobre como a gente fala, porque isso pode influenciar totalmente na questão da autoestima. Quando isso acontece, ela pode desenvolver 2 esquemas. O primeiro é o de defectividade. É um nominho meio estranho, né? Mas o que é esse esquema de defectividade? É a pessoa se sentir inferior, ela se sentir defeituosa, tá? Só para um parâmetro aqui, tudo isso que eu tô falando nesses vídeos sobre esquemas não é algo que surgiu do nada. Existe um estudo e uma terapia chamada terapia de esquemas, que é do Jeffrey Young. Então, se vocês quiserem pesquisar um pouco mais sobre isso, é interessante. É uma terapia que eu acho bem interessante, eu gosto bastante. Então, ele que criou esses nomes, tá bem? Então, depois eu posso até deixar aqui algumas dicas para vocês sobre esse assunto. Então, é uma pessoa que ela se sente inferior, ela se sente com defeito mesmo, tipo, eu não presto para nada, eu não consigo fazer nada, eu nasci com defeito. Então, tem algo de errado comigo, e se eu me aproximar demais das pessoas, elas vão me conhecer e vão encontrar esse erro. Logo, pessoas com esse esquema não se aprofundam nos relacionamentos, porque na cabeça delas, se ela se aprofundar demais, as pessoas vão conhecer quem ela realmente é, né? E aí isso acaba destruindo a sua autoestima também, ok? O segundo esquema é o esquema de fracasso. Então é aquela pessoa que ela se sente fracassada em tudo que ela faz, ela simplesmente acha que ela não tem capacidade de fazer nada, porque o tempo todo na infância dela ela ouviu críticas ou ouviu palavras que ficaram marcadas ali. E às vezes pode acontecer de você ter sido reforçada na sua infância, mas em algum momento da sua vida você passou por uma situação de bullying na escola ou alguma situação que gerou esse esquema em você também, tá? Então não é só lá na infância, que geralmente acontece lá. Então, você se sente uma pessoa fracassada em relação à sua realização profissional, à sua vida, seus relacionamentos. Então você, às vezes, até não faz as coisas por não se sentir capaz e realmente fracassa. Então isso intensifica ainda mais a crença que você tem sobre si mesmo de fracasso, tá bom? Então, hoje foi mais esses 4 esquemas aí dentro dessas 2 necessidades básicas que eu queria trazer para vocês, tá bom? E semana que vem eu gravo a terceira parte falando das últimas 2 necessidades e dos esquemas que a gente pode desenvolver se não tiver elas supridas, tá bom? Obrigado se você esteve até aqui e até a próxima.